Olá, amigos! Mais uma edição do Café com o Dorfo, nesse mês de aniversário da cidade de Piracicaba, nossa noiva querida, 259 anos. Um capítulo maravilhoso vai ser recontado hoje, a partir da bela história do maestro Ernest Mali, que teve um documentário realizado aqui pelo nosso convidado, o jornalista César Costa, e pelo músico Luiz Carlos Juste. O programa foi apresentado originalmente no mês de julho, lá no Teatro Los, e hoje com exclusividade aqui para os amigos do PSEG, da Rádio Piracicaba, com o apoio dos nossos amigos da imprensa, o Evaldo Vicente da Tribuna, o Marcelo Germano da Folha, o Alexandre Neder do Democrata e o Antônio do Regional. Do Regional, Jornal Regional também, Sim. que está sempre publicando o nosso material. Seja muito bem-vindo, César Costa. Obrigado pelo convite, Adolfo. É um prazer estarmos aqui no Café com o Dorfo. Já tomamos um cafezinho, né? Também, Elizabeth, prazer reencontrá-la aqui, a Amanda, minha xará de sobrenome, Amanda Costa, né? É um prazer estarmos aqui para estarmos falando sobre o maestro Ernest Mali, esse legado que ele deixou dentro da música clássica em Piracicaba. A Amanda já assistiu. Pode Sim. perguntar. Primeiramente, muito prazer, né, pessoalmente. Agora é a primeira vez que nós estamos sentados à mesa do Prazer Café foi meu com o também. Dorfo, Prazer é meu né? também. Já colega de trabalho e de sobrenome, Sim, César Costa. sim. Foi muito lindo, eu amei estar Você lá. esteve no Teatro Municipal, Eu né? estive presencialmente lá, assisti o documentário e para mim isso é muito rico, né? Primeiramente para Piracicaba, conhecer a história do Mali, né? Então foi muito legal porque eu não tinha contato da história dele. Foi a primeira vez que eu ouvi a história do Mali ali, Sim. pelo seu documentário. Então parabéns. Obrigado. Pelas captações de imagem, né? Montar ali, pegar as entrevistas antigas, né? Que você executou com ele, colocar ali no cronograma. Foi muito lindo mesmo, Obrigado, parabéns. obrigado. Foi um quebra-cabeça montar tudo isso, viu, Eu Adolfo? imagino. Porque nós tínhamos muito material. Nós tínhamos lá a gravação que foi feita na casa dele, né, juntamente com a dona Cidinha, foi durante a pandemia, em 2020, né, antes da aprovação da Lei Rouanet. Então nós fomos lá, passamos a tarde, eu fiquei em off lá conversando com ele. Em off, para quem não é da área, né, a minha pergunta não aparecia. Eu ficava só conversando. Essa dinâmica foi legal. Fechado Foi bem legal, nele ela, e né? nela e minha voz de fundo, às vezes, aparecendo ali, só cutucando. Sim, O papel do jornalista né? era esse, né? Mas foi uma tarde toda, e para pegar esse material, para transformar num documentário, com vários outros depoimentos, inclusive com matérias que eu fiz na época da compra da Escola de Música pela Universidade Metodista de Piracicaba. Então, eu resgatei essa entrevista, que eu tenho um arquivo lá de 17 mil entrevistas, né? Puxamos lá o fiozinho da meada, apareceu o professor Almir Maia no dia, assinando a compra, juntamente com o maestro Mali, desse momento histórico, na época, em 2003. Beth. Olá, seja muito bem-vindo Obrigado, novamente, Obrigado. César Costa. Obrigado. Eu gostaria de conhecer um pouco a respeito de quem é César Costa. Fala um pouquinho, você é piracicabano, como que você entrou nessa área, você se formou em jornalismo, aqui em Piracicaba mesmo. Tá. Conta um pouquinho para nós. Eu sou filho, neto, bisneto de piracicabanos, né? Do lado do meu pai, o bisavô era chefe da Sorocabana, então eram pessoas ligadas ao trem, né, de passageiros aí. Meu pai foi professor, diretor do Sul de Minúcio, professor Costinha, inclusive foi aluno do... Seu pai, Meu Costinha? pai, meu pai. Não sabia. Foi professor do Dorfo, né, Dorfo? Que maravilha. Puxava a sua orelha.
Não, deu suspensão. É pior que puxar a Você pegou a orelha. fase da suspensão. que ele Peguei era a diretor. fase da Ele suspensão. era Lá. muito bonzinho, então. Depois, com o tempo, ele mudou um pouco. Ele Sei. falava que suspensão era prêmio para o aluno. Prêmio, Então, isso. daí ele mandava para a biblioteca ficar estudando. Ah, bom. 2, 3 dias o aluno ia para a Descobriu. escola, ia para a biblioteca e ficava lá estudando. Mas eu levei uma suspensão. São coisas que a gente não deve contar, mas acho que a oportunidade é boa. Aconteceu o seguinte episódio. Eu era o presidente do Grêmio, normalista na Era nos época. porões do sul. Era lá no porão, tal. Me E lembro bem. nós fomos, Marinho Castelar, Chico Coelho, nós fomos participar de um festival de música em Minas Gerais, né? E nós tínhamos, onde hoje é a sala do diretor, aquela primeira sala à Lá em direita. cima? Não, lá embaixo. Ah, Hoje é lá embaixo, a primeira à direita, saindo da sala de música. Ele trouxe o Grêmio para lá. E nesses dias que eu fiquei por um lá, tempo foi sala dos professores. dos professores, É. São Mas São o Grêmio- Bento de Sapucaí. Então o Grêmio Elizabeth. ficou ali um tempo também, Ficou naquela ali, sala. ali. É. E nesse período que nós fomos lá, os meus amigos de diretoria, né, entraram naquela sala e ficaram jogando truco. Né? E truco, Elizabeth, você sabe que é um jogo mais sonoro do que de inteligência normal. E aí o pessoal avisou seu pai, essa coisa. Ele ficou muito triste, muito bravo. Quando eu voltei, né, ele me deu uma carraspana lá em cima, na salinha A sala lá da diretoria dele, mesmo, né? lá em cima. Com razão, né? É. Eu também fiquei triste porque eu não podia perder meus amigos e eu não podia. Mas a organização foi sua. É? A organização do truco foi sua, então. Não foi, eu estava em São Bento de você Sapucaí. estava Eu fora. estava cantando lá, Entendi. eu era cantor. Você foi como responsável, então. Mas eu era o presidente do Grêmio, Entendi. né? Aí ele me chamou, eu fiquei triste, eu não podia nem perder o meu diretor e nem podia perder meus amigos, então eu acabei ficando lá dos meus amigos, né? E aí a gente fez uma confusão lá, todo mundo ficou triste, pedimos demissão, toda a diretoria do Grêmio, né? Devolvemos, falamos, toca, seu Costa, então toca, o filho é seu. Elizabeth, esse capítulo da história do Dorf você não conhecia, né? Conhecia. Certo, então eu não sou Ele foi esse injustiçado. anjo que você imagina. Mas foi um aprendizado, né? Então todos tomaram a suspensão, então. Não, eu tomei a suspensão. O resto da diretoria, todo mundo escapou. Pediu Mas eu demissão. fiquei 3, 4 dias sem poder ir na escola. Então foi uma coisa... Triste. Foi umas férias. Foi humilhante. Eu só não entendi porque você estava fora, como é que você foi responsável por Eu isso, era né? o presidente do Grêmio. né? Mas quem fez o barulho, Eu quem fez sei, a quem bagunça... fez o barulho escapou. O Dorfo, como tinha costa Eu tenho- larga, né? eu tenho muitas histórias do meu pai. Eu imagino. Qualquer dia podemos fazer uma só de história do Exato, professor vamos Costa. sim. Como é que chama o marido Quem? da Ivana? Escreveu uma Esse- história. Então. O Cássio, O né? Cássio, Cássio, no livro sim. dele, Cássio faz Negri. uma história muito legal. Posso contar rapidamente? Pode, lógico. Rapidamente, então, o Cássio, Negro. adolescente, negro, médico hoje, né? Radiologista, tomou bomba com meu pai por meio ponto na cadeira de desenho geométrico. Nossa, que triste. Esse Cássio- era o seu Costinha, pai. Beto. Esse E o era. Cássio, eu escutei, eu cresci, minha mãe falando aquele meio ponto, aquele rapaz, assim, eu não ligava Marcou quem muito. era, né? Mas aí apareceu o dono do História meio do ponto, meio a história. Eu estava fazendo uma cobertura jornalística no Cristóvão Colombo, a Ivana Negri me procurou, falou, César, meu marido, você conhece o Cássio? Eu falei, não conheço ainda, na época, né? Ele quer contar uma história para você e... Então, eu falei, aí apresentou o Cássio e tal. E já de cara ele falou assim, olha, seu pai me deu bomba por causa de meio ponto, ele não me deu meio ponto. Eu falei, Cássio, eu estou conhecendo você agora. Muito prazer. Eu acho que você que não tirou meio ponto, hein? Não foi ele que não deu. O Ele trauma falou, tá ele ali, falou, você calma, tá vivendo ainda com essa Aí falta pegou de outro meio Costa, ponto. né? Não bastava um Costa, dois. Aí, não, calma, eu quero contar. Eu falei, então conta. Aí ele contou que foi na minha casa, conversou com meu pai, falou, eu perdi um ano da minha vida, que isso? E meu pai olhou para ele e falou, Cássio, não é de hoje que eu estou te acompanhando. Você é um rapaz inteligente,
só que você está vagabundo. Ah, Vai um Levou professor mais hoje daí. falar isso para um aluno hoje. E você vai ficar esse ano. E um dia você vai me agradecer. Né? Passaram-se os anos, meu pai adoeceu, precisava fazer um exame de radiologia do estômago. Quem estava lá? Doutor Cássio. Cássio. Fazendo exame nele. Olha, Falou, Doutor professor Cássio. Costa, o senhor lembra de mim fazendo o exame? Claro que lembro, doutor Cássio. O senhor lembra do meio ponto? Me lembro perfeitamente. Marcou demais esse tempo. E o senhor falou mais uma coisa, que um dia eu ia agradecer o senhor. Ele falou, chegou o dia. Que bonito. Que se eu não fosse aquele meio ponto, eu não seria médico hoje. Aquilo mudou a minha vida, eu comecei a estudar, comecei a me dedicar, tal, até formar médico. Aí o filho dele estava do lado, falou, eu também não seria médico. É, 2 gerações olha. foram mudadas por meio ponto. Olha só, Que ponto tá significativo. vendo? História bonita. E isso está no Legal. livro do E na do hora, Cássio. no momento, a criança não entende, se entende. revolta Exatamente. e fica guardando Então até aquilo. arrepia de lembrar De lembrar. uma história dessa. Mas voltemos ao Mas vamos- Vale. Vamos. Como é que surge a ideia do projeto, César? Depois, ela tinha perguntado do jornalismo, né? O jornalismo desde a infância. Sim. Ah, Eu tá bem, tá bem, brincava tá de bem. Desculpe. rádio, isso e aquilo, né? Mas vamos Só ao conhecer vamos um ao pouquinho. projeto. Vamos ao projeto, então. Eu fui procurado em 2020 pelo músico Luiz Carlos Juste para fazermos uma homenagem, um vídeo da vida do Maestro Mali. Ele que tinha vamos chamar assim, uma dívida, entre aspas, né, com o maestro, que o maestro adotou Juste de uma forma cultural. Bancou ele na Alemanha, bancou cursos, ele é formado em oboé, né? Um expoente da música hoje dentro da área dele. Foi para a Orquestra Sinfônica do Rio de Janeiro, tocou no Quinteto Vila Lobos. Então ele tinha uma dívida com o maestro. Aí me procurou, eu falei, vamos fazer. Já de cara, eu falei, merecido, né? Um momento da história de Piracicaba, aí, de fazermos essa homenagem. E aí fui, passei uma tarde lá com o maestro, com a dona Cidinha, captando imagens, conversando. E o projeto ficou ali. Em 2021 foi aprovado a Lei Rouanet. Aí veio a maior dificuldade, não achávamos patrocínio. Aí pandemia junto, tudo parado, né? 2022, 2023, 2024, foi passando o tempo e aquele lá guardadinho. E em 2025, conversando com o Marcelo Cansado, que é o presidente da Drogal, foi, Marcelo, eu tenho esse projeto, você já patrocina a Orquestra Sinfônica de Piracicaba, o que você acha de dar um apoio para esse documentário através da Lei Rouanet? Ele topou na hora. Opa, que maravilha. Que boa E aí notícia. conseguimos finalizar todo o documentário, né? Foi dessa forma. Como que funciona? Vamos explicar para quem está nos ouvindo, né, ou assistindo? Sim, Como que funciona essa ligação da lei com o patrocínio da Drogal? tá. Como que se liga, assim? A Lei Rouanet é um projeto do governo federal, né? Eu não lembro em que governo foi que foi instituída a Lei Rouanet, mas traduzindo é o seguinte, eu procurei a empresa ela tem uma autorização já prévia do governo para trabalhar com projetos culturais, né? E como é que funciona? Eu tinha uma cota de patrocínio, um valor X, e, consequentemente, a empresa tinha um X também Sim. para pagar de impostos para o governo federal. Sim. O governo federal pega esse X, abre mão, fala para a empresa, então você não precisa pagar Investe. esse imposto para nós. E a empresa investe e paga para a produção cultural. Entendi. É assim que funciona. Mas antes disso, você precisou se inscrever na Lei Rouanet Sim. e receber esse Então, aí patrocínio da lei. teve uma empresa especializada em Campinas que nós passamos o projeto para eles deram entrada. Ah, foi uma empresa quem fez. Eles deram entrada lá em Brasília, no Ministério da Cultura, para aprovação do projeto. Do projeto. E aí foi sim. liberado que a gente podia trabalhar pela Lei Rouanet, dessa forma. Legal. Não passou pela Secretaria de Cultura de Piracicaba? Não, isso foi é direto. tudo federal. Tá. Tudo federal. Secretaria de Cultura muito é um outro difícil de momento conseguir agora. isso. Seria mais no mês de julho agora. Tá. Que foi a parceria que eu fiz com a Secretaria de Cultura do município,
Por quê? Eu estava com o projeto já pronto, o documentário totalmente pronto, e vi uma notícia de que o hall do Teatro Municipal ia ter o nome do maestro Ernesto Mali. Certo. Antes já do projeto, antes do documentário já tinha... O documentário estava pronto e eu estava finalizando. Daí já Aí, tinha essa ideia. O maestro faleceu sim. e veio essa questão de homenageá-lo com o nome do hall do Teatro Lúcio Neto, Sim. o nome de Ernesto Mali. Aí eu liguei para o vereador que estava propondo, e daí ele falou que também era uma parceria junto com a Secretaria de Cultura, através do Carlos Beltrame. E eu fui me inteirando mais, encontrei o Carlos Beltrame na CIP um dia, falei, Carlos, vocês estão fazendo uma homenagem lá pro Mali, do nome do hall do teatro, né? Ele falou isso, eu estou com um documentário pronto. Falei, eu estou enxergando já à noite ali, nós podemos exibir o documentário e depois fazemos ali o descerramento da placa. E ele falou, eu vou mais longe. Ele falou, estou por na hora. Vamos colocar a orquestra tocando as músicas do Mali. Juntou, tá perfeito. Foi lindo demais. Foi, tá perfeito. Lindo. E aí foi assim, dia 23 de julho, tivemos lá a exibição do documentário. Após uma camerata com 18 músicos da Orquestra Sinfônica de Piracicaba. Um maestro alemão. O maestro alemão Knut, tocando músicas do maestro Mali. Foram 5 músicos. Que foi ele que produziu, né? Sim, produção do Mali. Do Mali. Ele que é o autor das músicas. Autor das músicas. Ele escreveu aquelas músicas. Sim, né? Lindo. E foi muito bonito, realmente um momento ali emocionante para todos. E depois fomos para o hall e descerramos a placa com o nome do maestro Mali lá no com a presença da Cidinha. Dona Cidinha. Com a presença da Cidinha Mali lá. Então, para você que está nos ouvindo aí em casa, né, no YouTube, aqui no PSEG, na Rádio Piracicaba, vamos ter a oportunidade de acompanhar a partir de agora esse documentário produzido pelo César Costa e pelo Luiz Carlos Justo. Então teremos aí 1 hora de exibição, né? E na sequência nós vamos voltar, que é isso? Vamos voltar e ver o que a gente achou do vídeo. Vamos lá. Vamos dar meio ponto para eles, Beto? Eu acho que vamos pensar. Vamos pensar em dar meio ponto. Vamos assistir primeiro. Vamos assistir primeiro, então. Até daqui a pouquinho. Eu sou Luiz Carlos Juste, sou oboísta, fui professor da Unicamp de oboé e música de câmara, me transferi para o Rio de Janeiro, onde fui professor de oboé e música de câmara na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Como oboísta, eu também toquei na Orquestra Sinfônica Brasileira, na Orquestra Petrobras Sinfônica e na Orquestra do Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Durante 40 anos, toquei no Quinteto Vila Lobos, um grupo fantástico que defende a cultura nacional e a música brasileira. O maestro Ernesto Mali fez parte da minha vida, e não só da minha vida, mas de muita gente. Ele mudou nossas vidas, porque ele foi um pai para nós, um pai da música. Ele nos trouxe à luz coisas que a gente nem imaginava que existiam, sabe? Ele conseguia formar as pessoas, inserir num contexto, fazer com que elas se apresentassem em coral, em orquestra, como solista, como camerista. Então foi uma coisa fantástica. Antes de eu começar a estudar música, eu comecei a estudar música aqui na Escola de Música com 6 anos de idade, eu já vinha com a minha mãe. Na verdade, eu vinha na barriga da minha mãe assistir os concertos. Falar um pouquinho sobre a Escola de Música de Piracicaba e sobre o casal Mali, Ernst Mali e Cidinha Mali, que tiveram a bondade, a doação da própria vida, de tudo o que vem junto com isso, a educação de muitos, na época, jovens como eu, que não tinham a menor condição de frequentar uma escola de música e que tiveram todo o ensino financiado por eles e puderam se tornar ou músicos profissionais, como é o meu caso e de outros, ou cidadãos melhores, graças ao exemplo que aqui receberam.
pudesse resumir a Escola de Música de Piracicaba nos anos todos que eu aqui pude viver, eu diria que foram anos de felicidade. Acho que a escola tinha e proporcionava não só um ensino musical de excelência, mas tinha um ambiente onde as pessoas eram felizes. Professores excelentes, tinham exemplos excelentes, tinha não só música, inclusive, né? Havia teatro, havia artes plásticas, né? de boas memórias, onde se fazia óperas. E essa convivência, ela extrapolava de longe o aspecto puramente musical. Era uma experiência de vida, era quase uma comunidade, vamos dizer assim, inspirada por essa atitude, por esse comportamento desse casal que dedicou a vida. Uma pessoa, para tomar uma escola de música, ele precisa ter talento e precisa conseguir o dinheiro. E eu, como filho de milionário, eu tinha dinheiro, não? Então, a cidade não gostou, não? Mas eu acho que alguém que é rico, ele precisa trabalhar alguma coisa em bem da comunidade, não? E isso aí eu sacrifiquei meu tempo, meu dinheiro. Os alunos também puderam ir para a Alemanha. A Alemanha é um dos melhores lugares para estudar música. Tem outro dia, lá em Stuttgart mesmo, nós ouvimos um pianista fabuloso, é um dos melhores do mundo. Ele ficou 10 anos trabalhando na Rússia, depois ele foi para os Estados Unidos. Ficou mais 10 anos lá, depois foi para Stuttgart, é a cidade de Mercedes-Benz e Robert Bosch. Eles têm muito dinheiro lá para a arte, para a música especialmente, não? E quando eu entrei na escola de música em 1960, ele tinha 31 anos. E convivi muito com ele. Na orquestra sinfônica, na orquestra de câmara, viajei muito, nós tocamos no Rio de Janeiro, São Paulo, em Salvador, em grandes capitais, em Ouro Preto. E o Mali foi um grande compositor. Ele era uma pessoa de fácil lida, pessoa extremamente educada, extremamente culta, muito inteligente. Ele tinha um QI bastante elevado. Meu nome é Teofanis Kapsopoulos. Eu ensinei o piano no Conservatório de Friburgo durante 44 anos. Eu estou regendo a orquestra de jovens dessa mesma cidade desde a fundação, desde 55 anos. Então, meu trabalho é mais pedagógico, didático, e essa música do compositor Mahler era perfeitamente escrita para esse trabalho. Mas não só, ele escreveu também obras para músicos mais adiantados, e tocamos também algumas dessas obras, não só com a Orquestra de Jovens de Friburgo, mas também eu tive a oportunidade de dirigir a Orquestra Sinfônica Nacional da Rádio MEC, no Rio de Janeiro, e várias outras oportunidades na América do Norte e na Europa. O compositor Mahler não é só compositor, mas ele é também um professor, ele é um regente, e ele é um visionário da música, um visionário da transmissão da música para jovens. Ele fundou um concurso para jovens instrumentistas no Brasil, em Piracicaba, na cidade onde ele morava. E esse concurso atraía membros da banca jogadora dos Estados Unidos, da Europa e da América do Sul. Era um evento fantástico. Esses membros da banca animavam também um festival paralelamente ao concurso, onde eu participei como membro da banca também. Eu descobri vários talentos que fizeram um caminho incrível depois, nos Estados Unidos, no Brasil
e na Europa também. O pedagogo Ernst Mahler fundou em 1953, eu acho, em Piracicaba, a Escola de Música. Ele convidou professores de São Paulo, do Rio de Janeiro, de excelente qualidade, de grande experiência, para ensinar nessa escola em Piracicaba. Na escola fundou o coral infantil, orquestra infantil, grupo de música de câmara, orquestra sinfônica, coral da escola. Ele era incansatível trabalhando para esses jovens e para os alunos da escola, para animar e para desenvolver durante decênios esse trabalho pedagógico. Eu participei de alguns cursos de composição com o professor Mahler, onde ele me incentivou, e até hoje eu sou inspirado pela personalidade, pelo músico, pelo pedagogo, pelo compositor, que era o Ernst Mahler, 50 anos depois desse primeiro encontro. As minhas atividades na escola era controlar, assim, ver horários, ver os alunos contratados, controlar as mensalidades, receber e controlar, organizar quando tinha ensaio de orquestra, coral, eu tinha que fazer contato ou conferir. Trabalhava com a Cidinha, mas ela na casa dela e eu aqui. Minha mãe sempre quis que eu estudasse piano, sempre, sempre. E era uma época que só as moças que tinham bastante dinheiro que podiam estudar piano. Elas tinham piano, que era um instrumento muito caro. Então, eu comecei a estudar com a dona Dirce, aqui em Piracicaba, e eu não tinha piano. Eu ia estudar na casa de vizinhos. Mas quando chegou no dia 28 de agosto de 1937, eu fiz primeira comunhão. Era dia de Santo Agostinho, e daí eu ganhei meu primeiro piano. Foi um sacrifício para meus pais para comprar, mas eles quiseram muito e compraram. E quando chegou assim no fim do ano, eu já sabia ler para a escola já antes de entrar, e ao mesmo tempo também já estava sabendo ler música. E isso sempre me deixou muito feliz. Eu sempre gostei de estudar, ou na escola ou música, sempre gostei. E com a dona Dirce, era professora muito atualizada, ela sabia bem do movimento em São Paulo como era, e ela também estudou com grandes professores, inclusive depois com a própria Madalena Talhaferro. Então eu estudei já de uma forma muito boa com ela. Como ela lia muito jornal, se interessava muito pelo movimento de São Paulo, ela soube que em São Paulo tinha agora uma nova escola, que essa escola era a Escola ProArte, né? Que o diretor se chamava Kelreuter, não sei se ela sabia falar, mas então que viria naquelas férias de 1952, que viria um grande professor da Alemanha, que se chamava Walter Gieseking. Então ela queria que eu fosse lá fazer um curso com ele. Eu não queria ir, porque eu achei assim que eu não estava na altura de pegar um curso com um grande professor, né? Mas ela insistiu muito, e daí eu acabei indo. E quando chego lá, tenho a maior decepção. O professor ficou doente e por isso ele não viria. E eu fiquei muito aborrecida. Daí a secretária falou para mim, olha, o professor Kelreuter vai chegar daqui a pouco. Então espere um pouquinho e converse com ele, quem sabe ele acha alguma coisa, né, para você fazer, né? Então eu fiquei esperando com a minha mãe, enquanto esperava, eis que chega um moço, né? Ele chegou, ele falou, bom dia.
sentou lá, de paletó cinza, muito desbotado. E acontece que, mas o que mais chamou a atenção para mim foi que ele começou a escrever, nossa, com aquele papel de música, escrevia. Falei assim, meu Deus, que pessoa aplicada, né? Me chamou a atenção por causa disso, mais do que ser meia. Depois disso, então, chegou o Kjellreuter, né? Era mais ou menos umas 11 horas da manhã, ele chegou. Daí eu chorei minhas mágoas lá para ele, e ele disse assim, bom, olha, o Kiesinger não vem mesmo, ele não vai poder vir. Mas eu vou começar hoje um curso de regência coral. Se você quiser, pode pegar e então entrar nesse curso. E daí eu mais que queria, porque eu tinha vindo para ficar 15 dias em São Paulo. E agora não veio o professor? Então eu quis o curso. E daí foi assim que quando chegou na tarde, começaram as aulas, e eu gostei muitíssimo, e achei aquela escola uma coisa, nossa, maravilhosa. Porque a gente tinha aula depois no jardim, muitas vezes, e depois então tinha um ambiente. Porque aqui em Piracicaba a gente não tinha, era só piano, na verdade. E tinha uma orquestra, mas era uma orquestra de senhores que nós chamávamos, nós não chamávamos velhos, mas chamávamos idosos, né? Então não tinha assim um ambiente que a gente podia juntar e conversar. E então achei maravilhoso aquilo lá. E o Kjellreuter era um grande animador, então, né, a gente conversava com os outros que também queriam fazer música. Porque, no fundo, eu nunca pensei de seguir a carreira musical, porque eu ia muito bem na escola também. Então, eu pensava assim, não sei, porque de gente que toca piano tem bastante aí, e toca bem, então, não sei não se eu quero fazer isso. Mas daí eu continuei lá, né? Eu continuei porque eu tinha 15 dias que eu ia ficar lá, e continuei tendo aulas, estudando, porque eu sempre fui muito estudiosa, os movimentos de regência, né? E daí tinha que estudar na frente do espelho. Eu estudava bastante na frente do espelho, né? E depois, quando foi até engraçado, porque quando chegou no fim da semana, eu tinha estudado tanto, e meu pai era de Atibaia. E daí minha mãe falou, vamos no fim de semana que não tem aula, vamos para Atibaia. Aí eu fui para Atibaia, e lá tinha meus primos, tudo. E eles me falaram, vamos para um baile. Era sábado, eu falei, eu vou. Eu não conseguia nem levantar o braço, de tanto estudar. E assim foi, depois voltei, continuei estudando, tudo isso. Mas o mês estava acabando, né? E eu só podia ficar até o fim do mês, porque eu fui para isso, fui para ficar só 15 dias. E daí, então, eu precisei falar com o Kjellreuter, né? Que eu não ia poder continuar. Ele achou muito ruim tudo. Mas ele, num dos dias que a gente estava no jardim, ele veio e falou para mim, tem uma escola de música lá em Piracicaba? Eu falei assim, não tem, nenhuma, só tem professor particular. Então ele brincando falou comigo assim, por que nós não fundamos uma? Né? Bom, eu levei a brincadeira a sério. E quando eu cheguei aqui em Piracicaba, eu sabia que queriam fazer uma escola de música aqui, né? Então eu fui e conversei com todos, assim, da diretoria da Cultura Artística de Piracicaba, e eu conversei com o pessoal da diretoria da Cultura Artística, o diretor Dr. Nelson Meirelles, e tinha muita gente, do Arquimedes Dutra, a mulher dele também tocava piano, e todos ficaram interessados. E daí surgiu a ideia de convidar o Kjellreuter para vir para Piracicaba fazer um concerto. Ele tocava muito bem flauta, naquele tempo ele tocava muito bem flauta. Então ficou marcado para setembro. E em setembro ele veio, fizeram um concerto muito bonito e quem acompanhava era um cearense, ele chamava Gerardo Parente. E foi um concerto muito bonito. Então, o Mali estava sempre voltado para a música e a Cidinha que controlava toda a movimentação. E ela era muito exigente, sabe? Assim, não brincava em trabalho.
em serviço. Mas eu percebi assim, o Mali vivia o mundo dele da música, né? E ela colaborava muito na organização, sabe? Eu via que o pessoal ficava bravo quando ela chamava atenção e tal, mas se você não tem uma coisa, não mantém uma seriedade, você não faz nada, né? Houve uma recepção na casa da dona Annelise Brigger. E o que o Reuter, naturalmente, o pianista foram convidados, e lá todo o pessoal falou sobre a fundação de uma escola de música aqui, porque isso era uma coisa que era um sonho de todos e não sei o que lá. E o Reuter, então, ele participou, não chegou a prometer nada, mas falou sobre isso. Depois disso aí, surgiu o curso de Teresópolis, né? Era um curso também em promoção da ProArte, né? E daí para eu ir foi meio complicado, porque filha única, a mãe não queria, né? Mas e daí não era para ela ir, né? Então eu fui para Teresópolis e achei o curso maravilhoso também. Conheci muitas pessoas assim que gostavam e tocavam, era um ambiente assim, né? E lá eu tive também um contato maior um pouco com o Mali, né? Ele sempre ficava um pouco na dele, mas nosso contato foi um pouquinho maior, né? E daí depois o curso estava acabando e não havia meios de o Reuter falar para mim sobre a escola de música de Piracicaba, né? Não falava nada. Daí eu arrumei muita coragem e fui lá falar com ele. Daí então eu falei com ele e ele pensou um pouquinho, depois ele falou para mim, mas escuta, você acha que vai dar certo? Eu falei assim, eu acho sim que vai dar certo, porque afinal todos estavam lá naquela reunião, todos estavam a favor, então eu acho sim que vai dar certo. Daí ele falou assim, eu não vou poder ir toda semana para lá, não, isso para mim não dá. Eu tenho muita coisa em São Paulo, eu viajo muito, não vai dar, né? Daí ele disse assim, mas olha, eu tenho alguns, quem sabe, 2 professores que talvez possam ir, né? Ele falou assim, o Mali e o Kotzela, que era um outro. E daí, então, eu falei assim, eu acho que vai ser muito bom. Daí ele falou assim, mas o Mali não é uma pessoa um pouco reservada? Eu falei assim, olha, eu acho que ele vai se sair muito bem, porque o mais importante é o que ele sabe, né? E todo mundo admirava o Mali mesmo lá no curso, tudo, pelo que ele sabia, facilidade. E por outra razão ainda, que ele consertava tudo que a TAF tivesse quebrado. E era assim que lá em Teresópolis a força faltava sempre, sabe? É o que o Reuter combinou comigo, então, que ele viria para ver um pouco o ambiente mais uma vez, onde que ia ser isso tudo, né? E daí ele veio com o Mali, no Volks que o Mali tinha, vieram os 2, chegaram a ver o Teatro Santo Estevão, que não tinha sido demolido ainda, mas que estava por dentro todo quase que acabado. Era um teatro lindo. Eu frequentei desde que eu tinha 6 anos de idade. E então daí eles viram por fora, depois conversaram outra vez com as pessoas, tudo. E eles tinham descoberto que a sociedade italiana de mútuo socorro, né, estava disposta de começo ficar com a escola lá, né? Eles tinham um grande salão e um palco. Agora, fora disso, eles tinham só mais uma salinha. Então foi combinado que as aulas de início seriam só aulas coletivas, porque daí durante o dia dava para fazer várias turmas. Eu estudei o oboé na Escola de Música de 1972 até 1981, quando eu entrei para a Orquestra Sinfônica de Campinas. Quando a gente é pequeno, a gente é criança, a gente não entende exatamente o quão importante essa escola foi nas nossas vidas. E foi assim, então, que no dia 9 de março de 1953 foi inaugurada a escola, né? Isso foi no Clube Coronel Barbosa, aquela inauguração, né? E pela primeira vez, então, Piracicaba viu flauta doce,
porque não tinha flauta doce aqui. No Clube Coronel Barbosa, então, eles vieram, tocaram, mas antes de tocar, o Mário tomou um pito daqueles, porque... Vou contar do pito, porque eu acho que alguma música que eles iam tocar, o quarteto, eles deixaram na plateia. Sim. E daí o Mário pegou e deu um pulo do palco, plups, para pegar a música. E daí o professor Correto falou, mas como que eles querem tomar conta da escola aqui? Mas foi tudo assim, muito bem, foi um grande sucesso desde o começo, né? E daí, durante o ano todo de 53, nós ficamos mais amigos, né? E nós gostávamos de tocar 4 mãos. Tocamos bastante vezes, tudo, 4 mãos. Mas o Mário não se declarava, sabe? Ele não se declarava. E eu tinha meus namoradinhos, porque eu tinha meus namoradinhos. Uma coisa muito inocente que sempre foi naquela época. Mas quando chegou um dia que nós tocamos 4 mãos, ele deixou um álbum de música de Mozart para mim e falou assim, olha, não leia antes nada do que eu escrevi aqui, né? Daí, tá bom, eu deixei que ele fosse embora, ele ia para a Europa. Ele foi fazer um curso lá. E daí, nisso aí, depois que eu abri, estava escrito assim, para Cidinha, com os melhores votos para um futuro a 4 mãos. Eu pensei, bom, que bom, né? Que romântico isso aí. E depois disso, a gente começou mesmo assim, vamos dizer, a namorar e tudo. E depois nós fomos para Teresópolis de novo, né? E quando nós fomos para Teresópolis de novo, daí nós estávamos mesmo namorando. E depois, quando nós viemos de lá, já estavam praticamente noivos. O casamento veio em 55. Mas a gente sempre trabalhou muito bem junto, sabe? Eu não preciso definir porque as pessoas já determinaram, não? Eu não sou assim muito bom na regência, mas eu tenho um talento múltiplo assim, de consertar os próprios instrumentos. No começo não tinha levar para São Paulo um violino para consertar no luthier, então eu fazia todo esse serviço que era bom mecânica. Também, então. Regular uma flauta, um oboé. E as composições? E as composições. Eu comecei com um simples professor de criança e nunca pensei em ser compositor. Mas daí comecei a precisar escrever esses arranjos com melodias folclóricas, que era mais fácil, os alunos conheciam a melodia, já tinham cantado no coro das crianças antes, então era fácil de funcionar uma orquestra de crianças. Depois os alunos progrediram, que é uma coisa incrível, não? Porque quando eu vi que eles estavam tocando muito bem violino, instrumento, então eu disse, bom, agora precisa um repertório mais difícil para eles, não? E daí esses arranjos folclóricos me pareciam fáceis demais, mas acontece que o compositor brasileiro, naquela época, o maior Villa-Lobos, por exemplo, eles escreviam música para virtuosos. O Villa-Lobos começou algumas pecinhas para principiante de piano, também escreviam, mas para outros instrumentos, nada, não? Então, um repertório assim, de dificuldade média não tinha, mas eu entrei lá e criei isso, não? Então, das minhas 2.000 obras, a metade dedicada aos alunos que já têm um certo progresso, mas não, eles querem esse problema. O aluno brasileiro ele quer tocar o mais difícil do que existe assim, de peça brasileira. E naturalmente então fica mal tocado, não? Mas as minhas obras de dificuldade média, então eles conseguem tocar muito bem, não? A escola dele, quando eu cheguei, todo lugar que eu ia e me apresentava como músico e tal, a gente se destacava.
E ele, onde você estuda? Eu estudo na Escola de Música de Piracicaba, com o maestro Ernest Mali. Ah, tá, o pessoal assustava. Ele era muito respeitado no Brasil todo, extremamente respeitado. Ele compunha muito, ele compôs um concertino para violoncelo e dedicou a mim, dedicado lá a Raul Gubê. E ele compunha para os alunos aqui da escola. Por quê? Porque ele conhecia a técnica dos alunos, até que ponto poderia compor, até que ponto poderia mostrar a dificuldade da música. Ele chegava no limite e dava para a gente tocar. Eu escrevi uma sonata para viola e piano, não? Então, os melhores alunos nossos, eles tocaram aquilo, não? Daí a pouco, quando eu fui participar de um curso de férias em Curitiba, quem tomava conta do curso, ele pediu uma peça para mim, para orquestra, e uma outra para um quarteto de professores que vinham da Europa, um quarteto de sopro, flauta, oboé, clarinete e fagote. Então eu fiz isso e daí a pouco surgiu um dos melhores pianistas de São Paulo e o espalho das violas da Orquestra do Teatro Municipal. E tocar essa sonata que eu fiz para os alunos e gravar, eu fiquei maravilhoso, como é bem tocado aquilo. E daí então começou isso de os profissionais tocaram e gravaram minha música, que era feita para alunos avançados. E eu, de repente, percebi, você é compositor, né? Porque daí também já choveu encomendas, cada um tinha uma peça para seu instrumento. E eu fiz, então, uma série de concertos para todo o instrumento, com acompanhamento de cordas. E depois comecei uma outra com acompanhamento de sinfônico, orquestra completa. Né? Fui na Suíça, no estado de Ticino, que é a parte italiana da Suíça, onde o Mali, com a família, visitava o pai dele. E depois do concerto, ele veio se apresentar e me explicou que ele tinha escrito várias obras para a orquestra de jovens. Ele me propôs de mandar algumas partituras. Eu fiquei todo surpreso de encontrar esse senhor, vinha do Brasil, e que simplesmente tinha visto um cartaz de um concerto da Orquestra de Jovens de Friburgo, que eu estava regendo, e propondo essas partituras. Claro que aceitei com um grande interesse, falamos 10 minutos talvez, nada mais. E depois de 4 meses recebi 5 quilos de partituras das obras dele e fiquei encantado, entusiasmado com a qualidade de música, com o bom humor que é conteúdo nessa música e, claro, com a precisão, articulação, simplicidade da música dele, é imediatamente compreensível e amada. Resolvemos tocar várias obras dele num concerto dedicado à música dele. Fizemos um concerto patrocinado pela Embaixada do Brasil na Suíça, em Friburgo. Friburgo é minha cidade. Mas então foi assim que a gente ficou lá na Sociedade Italiana, mas nós não tínhamos chance de ter, por exemplo, aulas particulares lá, porque só tinha o salão. Certo. Né? Foi muito bom, porque eles nos receberam bem e tudo. Mas acontece que já não estava mais dando certo. E nós, logo de começo, já tivemos 100 alunos. Foi uma coisa assim. E eu sempre conto também que sem dinheiro nenhum. Certo. Porque a ProArte não nos ajudou em nada para uma coisa assim. Certo. E eu sempre conto que quando o primeiro dinheiro que foi de uma inscrição foi na minha casa. E eu guardei numa caixa de sapatos, porque eu nem sabia onde que eu ia guardar esse dinheiro. Mas, enfim, foi tudo assim, até que a gente chegou e precisou um lugar que tivesse salas. Né? E daí nós alugamos uma casa que dava assim, de vis-a-vis lá na rua Santa Cruz, com a rua
Dr. Otávio. Era uma casa do Lar Escola, do Lar Escola não, do Lar dos Velhinhos. Sim. E nós pagávamos então aluguel para eles lá, né? E daí nós pudemos ter aula de vários instrumentos, vindo professores muito bons também, né? E o Mário sempre continuando a trabalhar com as coisas dele, e fazendo os arranjos. E então tinha alunos já para ter uma orquestra agora de crianças, né? Tinha alunos. E a dona Dirce foi no ano já de 55, quando nós tínhamos casado e nós estávamos na Bahia. Nós tinha um curso de férias lá, o Mário foi dar aula, né? E eu fui também. Daí chegou lá, a dona Dirce escreveu uma carta e falou assim, já que tem tantos alunos agora de violino, precisava ter uma orquestra. Ela falou assim, e já que o Mário, ele é assim, vamos dizer, ele é tapeador no bom sentido, quem sabe ele faz umas músicas que parecem difíceis e não são. Era isso. Para as crianças, né? E daí foi assim que começou a Orquestra Infanto Juvenil. E começou com, tinha mais de 25 alunos, né? E de idade de 6, o mais velho tinha 12 anos. Essa orquestra foi a primeira, né? A primeira orquestra. Foi a primeira. E eles tocaram já no mês de novembro. Tocaram 3 pecinhas que o Mário fez para eles, porque eram todos muito verdes, né? Mas depois foram entrando, depois de uns 3 anos, eles progrediram e entraram mais outros. Depois, mais ainda, no 1960, daí os adultos também quiseram entrar, né? E daí nós fizemos muitas músicas, quantos concertos de Beethoven, sinfonias. E, infelizmente, eu devo dizer que com tudo que foi feito, a municipalidade nunca ajudou em nada. E chegou a ter uma orquestra sinfônica? Chegou. De Piracicaba? De Piracicaba. Né? Mas sempre chamava da escola de música, né? Porque não tinha auxílio nenhum. E nenhum prefeito. Entrava prefeito, saía prefeito, era tudo a mesma coisa. Já em 61, daí foi o Walter Naime que construiu até, né? E a gente queria ter uma sala de concertos e tudo, né? Também nessa época, a gente pecou e não ficou mais filiada para o arte. Quando eu precisei parar de tocar violino, que eu tive um problema físico, eu precisei parar de tocar violino, eu fui convidada para ser diretora da escola, né? Então, daí eu tive uma outra experiência, que foi a parte administrativa. Eu fui diretora daqui da Escola de Música por 4 anos. E aprendi muitas coisas e foi uma coisa muito boa, um período muito legal, um período que eu consegui fazer coisas assim importantes para ajudar a divulgar mais a música, né? Sabe, não ficou mais filiada para o arte porque não tinha, tinha só que o Reuter, ele veio várias vezes, mas depois também ele começou a viajar muito, ele foi para o Japão e foi para não sei aonde, então daí acabou ficando cada vez mais na nossa mão, quer dizer, na mão do Mário, né? E as outras pessoas, eles eram bem mais idosos, né? E daí depois então acabou ficando mesmo mais com nós dois, né? Nós tínhamos os professores nossos, os professores lá sempre deixavam, vamos falar, 1/4 do que eles ganhavam, eles deixavam para a escola. E nós fomos levando assim, mas o Mário ajudando muito. Comprou uma porção de instrumentos, porque senão não tinha esses instrumentos, né? E eles foram estudando e foram avançando, e nós fomos com a orquestra nossa, depois tínhamos uma orquestra de câmara também, essa daí tinha os melhores tocando, né? E eram só jovens. Daí nós fomos para a Bahia com eles, fomos para o Rio de Janeiro, tocamos em São Paulo e tocamos até na Argentina. Ao nosso lado nós vamos estar ouvindo mais um depoimento também do Paulo Juste, ele que atua na Unicamp, é o professor lá na área de música também, e que foi ex-aluno aqui e que vai dar seu depoimento também da importância desses 50 anos da Escola de Música em Piracicaba. Tudo bem, Paulo? Tudo bem, e vocês? Tudo bom? Paulo, eu queria que você, como ex-aluno, falasse da importância do Casal Máli para a música, eu acho que até com uma contribuição mundial, e também dentro da cidade de Piracicaba, da importância dessa escola. Tá, então a importância da escola ela é única
única porque as condições que a família Mali proporcionou foram únicas. Tanto eu quanto o meu irmão, nós fomos bolsistas aqui. Então, essa política de ser bolsista de instrumentos raros, né, como o oboé, fagote, é que proporcionou essa mudança na nossa vida. O senhor fagote? Eu sou o fagote e o meu irmão o oboé. Então, como bolsistas, nós pudemos estudar um instrumento que não teria em nenhum outro lugar oportunidade, né? Então, essa para a nossa vida particular, isso é de extrema importância. Depois nós adquirimos os instrumentos e partimos para uma vida profissional, graças ao nível que a escola sempre manteve de qualidade e que eu espero que venha a continuar mantendo por mais 50 anos, pelo menos. E depois a gente começou a achar que nós já estávamos quase 50 anos aí na escola e achávamos que precisava continuar. Né? Nós tínhamos até falado para o pessoal nosso, a gente se vê que sem o Mali dando não só o trabalho pessoal dele, mas contribuindo também, isso aqui não vai conseguir continuar com vocês, porque já era quase 50 anos que nós estávamos trabalhando lá. Sim. Daí nós achávamos que era melhor a gente encontrar uma entidade que levasse em frente, que podia ser, modéstia à parte, que não levasse com tanto fogo como nós, né? Mas que podia levar em frente. E naquela ocasião, quem era o reitor era o professor Almir. Almir Maia. Almir Maia. E ele, sabe, ele valorizava muito o nosso trabalho. E ele pensava muito que poderia até partir para ter uma faculdade de música, com todo o nome que a escola tinha, com os professores que formou e tudo, né? O casal Mali nos procurou para conversar com o Instituto Educacional Piracicabano e sondar o Instituto da possibilidade da nossa instituição fazer uma parceria com a Escola de Música de Piracicaba, uma vez que o casal estava preocupado com a continuidade da instituição no futuro. Então, foi uma conversa que tivemos há alguns meses. Essa conversa prosperou, tivemos outros contatos, até que a própria instituição levou à sua mantenedora, o conselho diretor, que aprovou a ideia inicial da incorporação. A minha vinda ao Brasil foi relacionada com tecnologia. Meu pai, que era um engenheiro, um dos principais inventores do pistão de alumínio para motores de automóvel. Ele trabalhou 5 anos em São Paulo até que funcionasse bem a firma Metal Leve, que hoje em dia outra vez chama Mali. Depois dos 5 anos, meu pai voltou para a Alemanha, onde é a matriz desta firma. Mas eu continuei com o meu trabalho de música, embora bem no início, quando nós chegamos ao Brasil, eu não tinha certeza se ia ajudar na fabricação de pistões ou fazer música, o que eu gostava muito, não? Mas daí, então, quando encontrei a minha mulher, então foi decidido de fundar essa escola, e daí para mim foi ótimo, porque lá na Europa eu tinha começado a estudar música, mas foi um começo assim com 17 anos, muito tarde para ser um instrumentista, digamos. Então eu vi todos os meus colegas tocavam maravilhosamente bem piano, violino, etc. E eu não sabia quase nada. Mas quando eu comecei a lecionar aqui, então aos poucos fui aprendendo do beabá, tudo, aprendi a tocar todos os instrumentos, porque nós não tínhamos professores para todos eles. Então, no fim, aproveitei bastante o fato de que aqui era uma escola das mais simples, realmente assim, do primeiro grau, e que eu pude crescer ao mesmo tempo com os alunos, que hoje em dia não tem aluno nosso quase que não toca melhor seu instrumento do que eu. Fico muito satisfeito de ter a escola produzido alguns virtuosos que são reconhecidos assim, internacionalmente como virtuosos de seu instrumento.
Olha, é assim que esse tempo passou tão depressa que a gente quase nem se dá conta, mas nós cada vez fomos conseguindo trabalhar melhor, ter mais professores especializados e conseguimos formar, então, alunos excelentes, né? E esses alunos estão todos tocando em orquestras no Brasil, alguns no exterior também, e tudo isso para nós dá muita alegria, porque foi um trabalho que, afinal, rendeu seus frutos. Eu acho que é decorrente da explosão de tecnologia do nosso século que a música sofreu uma espécie de inflação. Hoje em dia a música é vendida em cada esquina como se fosse uma latinha de cerveja. Então, o mundo dos alto-falantes houve uma vulgarização da música. Está nos atrapalhando porque o ouvido ele tem um certo limite e se a criança é bombardeada desde que é pequena com um som assim no mais alto, no fundo fica indiferente a tudo que ouve. Não? O nosso trabalho aí é o contrário, é um trabalho paciente de conseguir que os alunos percebam o que tem dentro que maravilha é o mundo sonoro. E, inclusive, nós então temos a ideia de que o mais importante ainda é o artista hoje em dia ter o contato com o público, porque se ele tem uma coleção muito maravilhosa de CD e fica em casa, ele fica isolado, ele não vai ter o mesmo prazer que nem as pessoas que vêm aqui na sala de concerto e têm o contato direto com os músicos. E por isso nós insistimos de que continue essa maneira de ser apresentada a música e que não, o meu voto é esse, que dê um pouco menos valor à música mecânica, assim, eletrônica, e mais a essa música é feita de um ser humano para outro, porque no fundo o que mais o homem pode ver, a coisa mais bonita que o homem pode ouvir na vida é a voz humana. Agora, um alto-falante já é uma coisa completamente diferente. É uma máquina, mais ou menos. Pode causar uma emoção dentro do ouvinte, mas sempre só vai ser a metade, porque falta a fonte, a origem dessa emoção, humana, que é justamente o artista que é o responsável. Ele tem isso dentro de si e consegue transmitir ao público. Porque nós achamos que a escola de 45 anos ficou centrada na pessoa do Máli, que é com toda a justiça, porque foi ele que fez tudo mesmo aqui, naturalmente ajudado pelos dedicados professores. Mas para que a escola pudesse continuar no futuro, seria muito difícil de encontrar uma outra pessoa com as mesmas condições favoráveis do Máli, assim, com as mesmas qualidades também, vamos dizer, pudesse fazer tudo o que ele fez. Então, uma entidade consegue, afinal de contas, levar isso para frente, que é o nosso maior objetivo. A gente ficaria muito triste de pensar que todo um trabalho feito, de repente, pronto, fica sem continuação. Então, essa foi a nossa principal razão. A partir de hoje, a Escola de Música se torna perpétua, né? Bom, eu espero que ela continue por muitos e muitos anos. Mas aconteceu que houve tantas dissidências por lá, né, que ele acabou não ficando mais, e daí os demais não tinham de jeito nenhum a menor estima pela escola. Né? Entendi. Pertence ainda para a Universidade Metodista? Né? Pertence. Foi desse jeito que os prédios nós vendemos para eles. Certo. Mas tudo que tinha lá dentro, que eram quantos pianos? Sei lá, 7, 8 pianos, violinos, todos os instrumentos e as partituras, porque nós tínhamos a biblioteca melhor do Brasil. Sim. Tudo isso foi em troca, quer dizer, ficou mais ou menos elas por elas, ficou lá. Né? Um valor inestimável, né? Inestimável. E então isso tudo foi uma pena que aconteceu, porque se tivesse havido uma continuidade, né? Sim. Poderia, né, a gente pensar, né? Agora, por exemplo, depois de toda essa coronavírus aí, então eu não sei, porque os alunos ficaram sem aula, né? Eles tiveram essas aulas assim, pela internet, não sei o quê, mas é horrível. Para a música é isso. Para a música não dá, viu? E eu gostaria só de dizer para eles que acho que eles tiveram uma boa lição
com o Mali, trabalhando tanto por eles, né? E eu, modéstia à parte, também trabalhei. E que a gente gostaria que eles tivessem sempre isso no coração e na cabeça de quanto a música foi valiosa para eles. E continuassem querendo. Muito bom. Pouca gente sabe que o maestro Isaac Karabichevsky, famoso, né, o expoente da música nesse país, começou a vida de maestro aqui na escola, regendo o coral da escola. Aqui ele teve a felicidade de conhecer Dona Dirce, Maria Dirce Camargo, que era professora aqui, que foi professora da Cidinha Mali, que era uma pessoa antenadíssima no meio musical brasileiro, né? Sabia tudo o que acontecia em São Paulo, Rio de Janeiro, e que dirigiu até uma pessoa que veio a ser o que se tornou Isaac Karabichevsky, né? Eu sou Cláudio Mali, eu fui aluno e filho dos fundadores e diretores, gestores dessa escola. Mencionaram meu avô, o Herr Diplom-Ingenieur Dr. Honoris Causa Ernst Mali, que doou esse órgão que agora escureceu um pouco com o passar dos tempos. Eu gostaria de mencionar que o meu avô não só doou o órgão, mas também ele doou a sala de concertos, que tem o nome dele, Sala de Concertos Dr. Ernst Mali, e que geralmente se pensava que o meu pai pôs o nome próprio na sala, mas isso não era característica dele. Quer dizer, meu pai foi educado pelo meu avô e não dava nome de vivos a edifícios. Como diz o ditado, quer dizer, a fruta não cai longe da árvore, né? O pai do Mali era uma pessoa maravilhosa, uma pessoa incrível, de uma inteligência ímpar, assim, um senso de humor refinado. E quando eu conheci o pai, eu entendi melhor o filho. Essa sala aqui, ela tem história, né? Ela tem estar de novo aqui nesse palco é uma experiência emotiva. Quer dizer, aqui tem um espírito de tudo que aconteceu aqui, da música que aconteceu aqui. O próprio Mali está aqui. Eu estou trabalhando como cientista para um trabalho que vai chamar Música é Matemática Emotiva, porque o que os números são, eles são gigantes da natureza que estão por detrás de tudo que nós vemos em torno de nós. Então, os números, cada um dos números tem uma parte emotiva que nós percebemos pelo ouvido. No ouvido tem uma pequena harpa como se fossem cordas da harpa, ao lado é minúsculo, mas nós distinguimos, quando tem o que chamam, é bom ouvido, distinguimos uma quinta, uma oitava, uma segunda, os intervalos de que é feita a música, os acordes. E é incrível como é que esses fios aí dentro deste microscópio harpa, como um pode saber do outro que é um intervalo, mas é puramente espiritual, como o próprio pensamento. Eu gostaria de falar sobre a fantástica contribuição de Ernst Mali para a música no Brasil. Foi uma personalidade artística singular. Mali foi um compositor, regente e principalmente um educador que deixou uma marca indelével na música brasileira. Nascido na Alemanha e depois naturalizado brasileiro, foi premiado como compositor em vários concursos internacionais e conhecido pela sua magnitude e valor das obras,
tanto no repertório camerístico quanto orquestral. As suas composições abrangem diferentes gêneros e tem um extenso catálogo de cerca de 500 obras. Muitas delas escritas para instrumentistas jovens, com destaque para os concertos e concertinos para os mais variados instrumentos. Quero aqui lembrar a sua forte atuação em prol da educação musical. Ele projetou Piracicaba para o Brasil, criando a Escola de Música de Piracicaba, maestro Ernst Maly, ao lado da sua esposa Maria Aparecida, a Cidinha. Esta instituição foi referência no Brasil durante muitos anos, famosa pela formação de excelentes músicos, muitos exercendo funções de grande importância até hoje nas orquestras no Brasil e no exterior. Maly também foi o criador dos concursos Jovens Instrumentistas, dos quais eu tive a oportunidade de participar várias vezes como membro do júri. E aí ele levava para Piracicaba uma quantidade impressionante de jovens estudantes de música e seus professores, vindos de todo o país para participar deste certame que premiava jovens talentos e, como eu disse, muitos ocupam posições importantes nas orquestras e universidades brasileiras. Além de maestro e professor, Maly foi o vice-presidente da Sociedade Brasileira de Música Contemporânea e ainda membro da Academia Brasileira de Música. Quero ainda enaltecer, acima de tudo, o seu espírito empreendedor. Sua vida integra a história da música brasileira do século XX e nos deixa um incomensurável legado artístico e educacional, construído com muito talento, doação e determinação. Eu sou coordenadora da Escola de Música de Piracicaba, maestro Ernest Maly, e estou aqui desde junho de 2013. O maestro Maly estava sempre com um sorriso no rosto, sempre alegre, nunca deixando ninguém desconfortável. Eu tive o prazer de fazer parte do coro de câmara de Piracicaba, e ainda faço, e ser regida por ele. E foi uma coisa assim muito, muito bacana, inesquecível. E também participei da ópera Isaura, que foi a última ópera escrita por ele. Maestro Maly sempre trouxe mensagens aqui para a gente na escola, são mensagens positivas, né? Como música é o alimento da alma, todos deveriam aprender música, mas o maestro é aquela pessoa que como que eu posso dizer, cheio de ternura, uma pessoa que cativa, uma pessoa que tem um carisma muito grande. Parece que ele nem faz parte assim, né? Eu não fazia parte dessa dimensão que a gente está, de tão elevado o espírito dele. No primeiro momento que eu pisei nessa escola, eu senti a energia pulsante que isso aqui tem. Então é isso, não só o Maly, a Dona Cidinha e toda aquela força deles, né? Quando eu cheguei na escola de música, foi um desafio muito grande, porque eu já percebia que, falando um pouco dessa parte mais nos bastidores ou administrativa, a gente já percebia que teria muitas dificuldades. Isso é fato. Mas a parte pedagógica, a parte artística, estava muito presente. Sim, muito presente. Então, o que a gente procurou fazer, junto com os professores, foi manter o calendário escolar, né? Vamos manter, vamos fazer os recitais, continuar com as aulas, vamos fazer as apresentações para o público, mostrar para a imprensa que nós estamos aqui.
e fazer tudo isso acontecer. Um momento que foi muito difícil aqui na escola, que foi em 2020, então nós fizemos o concerto de aniversário da escola em março, e logo no dia seguinte veio o decreto do governo do estado fechando, né, os estabelecimentos e tudo mais por causa da pandemia. Teve uma queda, assim, mais de 50% dos alunos que saíram, a receita também, e a gente chegou no momento que eu fui conversar com a dona Cidinha e falei, e agora, o que vai ser? Que a gente já estava com tanta dificuldade, agora com a pandemia, a dona Cidinha falou assim para mim, Mônica, a escola vai ser assim, ela vai lá no fundo do poço, mas ela vai reerguer, igual a Fênix, ela vai reerguer, você vai ver só. Vai passar, o período de pandemia vai passar, algumas pessoas vão ficar, outras vão embora, mas ela vai continuar. Teve que oferecer de tudo para não fechar as portas. E assim, eu tenho orgulho disso, que nesses 72 anos não fechamos as portas. Mas a gente continuou online, mas continuamos. Ininterruptos, exato. E até hoje. Isso é uma coisa muito especial. Quem teve a felicidade de viver essa vida aqui na escola é que pode avaliar o que eu, com dificuldade, quero dizer. É isso. Eu tenho a ideia o que é um triângulo. Você também tem. Pensar que o seu triângulo é diferente do meu é besteira, não? Porque isso é espiritual. A matemática toda é uma coisa espiritual e que os números também têm um fator emotivo. É incrível, não? Porque a gente... Cada número tem sua vibração também, né? Eu sempre explico. No grupo você aprende o número 5, por exemplo. Parece uma coisa banal. Depois vai passear e vê a maior parte das flores tem 5 pétalas, não? Então é uma outra manifestação a ideia está atrás destes 5. E depois, no fim, na música se aprende, a música tem o número 5 no intervalo de terça maior. É uma coisa maravilhosa. Assim, tem as dissonâncias também. Esse é o número 3. Aqui é o número 5, né? O oitavo é o número 2. O inesquecível maestro Ernest Mali faleceu no dia 12 de maio de 2025 e deixou viúva Dona Maria Aparecida Mali, com quem gerou 5 filhos: Ernesto, Cecília, Cláudio, Ricardo e Leonora. Ele foi sepultado no cemitério Parque da Ressurreição, em Piracicaba, no Brasil. Na fase final deste documentário, aos 13 de novembro de 2025, foi promovido um leilão do prédio da Escola de Música, arrematado pela empresa MC Administração de Bens e Serviços. Na mesma data, o Instituto Educacional Piracicabano anunciou que a Escola de Música de 2026 em diante passa a funcionar no Colégio Piracicabano. Nossa eterna gratidão.
Depois de assistido, Elizabeth, o que dizer desta maravilha, desse presente para Piracicaba nos seus 259 anos? Eu defino com uma única palavra: impactante. Impactante. Impactante essa obra, essa pessoa, Ernest Mali. Tivemos a felicidade dele criar essa orquestra aqui em Piracicaba, essa escola de música aqui em Piracicaba, e você fazer esse documentário incrível mesmo. Parabéns. Obrigado. Eu não dou meio ponto, eu dou muito mais. Mais do que meio ponto. Os 9,5. Os 9,5 para completar os 10. Obrigado, Beth. Obrigado. Amanda, Parabéns. você que esteve presente lá, qual foi a emoção de ver ao vivo e com o privilégio de assistir lá no teatro essa noite? Ai, foi lindo. Mas assim, então vamos pegar o gancho da Beth, se puder usar uma palavra, eu acho que seria protagonismo. Eles foram protagonistas da música na sua época. Foram. E emocionante demais. Até eu lembro que na hora que a orquestra estava tocando as músicas, eu falei pro meu filho assim, ó, fecha os olhos e vamos sentir, porque a música tem esse poder, né? Sim. Então foi muito marcante para mim e para ele também, né? Foi muito bom. Legal. Maravilhoso. Feliz que tenha proporcionado tudo isso também. Com E certeza. para o pai da criança, como é que fica depois de pegar o filho no colo aí? Como é que foi a noite para você, da primeira reunião com o Luiz Carlos, a visita ao maestro, a preparação, a viabilização? Qual foi a sensação que você teve depois de ver o projeto na rua? A sensação do dever cumprido, Adolfo, porque é uma tensão muito grande em detalhes. Pra você ter uma ideia, na semana ali que estava para ser exibido, né, do dia 23, foi uma quinta-feira, eu tive a informação de que não podia entrar governo federal no final. E anteriormente era obrigado a entrar governo federal, porque a legislação eleitoral. No período eleitoral. Aí tinha que entrar Ministério da Cultura. Numa dessa, todo o material já estava baixado nos computadores do Teatro Municipal Lúcio Neto. Nossa. Eu tive que chamar minha equipe novamente, refazer toda essa parte de logotipo, logomarca na abertura, no encerramento, colocar o Ministério da Cultura. Aí você tem que renderizar todo esse material. Para quem não é da área, leva mais 2 horas só para o material voltar a ficar pronto. Só para trocar uma marca. Daí estava tudo pronto. Mandei para Campinas, que é a empresa que aprovou o projeto. Aí eles falaram, viu, mudou o logotipo da Lei Rouanet. Só isso. Precisa atualizar. Meu Deus. Isso já era quinta-feira de manhã. No dia. À noite ia ser exibido. Sim. Imagina a tensão que tudo isso dá, né? E aí troca novamente, tudo de novo, muda o logomarca, atualiza o logomarca da Lei Rouanet para ficar tudo certinho. Numa dessa, a tensão fica muito grande. Então era meio-dia, eu estava lá, colocando novamente nos computadores do teatro para poder ser exibido à noite. São muitos detalhes, né? Sim. Aí o dever cumprido chegou após a exibição. Sim. A gente fica, parece que sai uma carga, né? Porque é muita responsabilidade. Uhum. A Lei Rouanet também exige, isso aí eu ainda estou fazendo, toda a contabilidade em detalhes, você tem que prestar contas disso através de notas fiscais, tudo certinho. Então, falta pouco agora para encerrar todo o processo. Sim. Né? Mas eu acho que o resultado final foi bastante positivo, né? Então, o homenageado mais do que merecido, né? Sim. A produção do documentário maravilhosa, os músicos entrando, maestro entrando, sintonia com a Secretaria de Cultura, né, Beth, naquele momento, essa coisa toda. Casa cheia teve? Quase cheia. Quase cheia. Quase cheia. Mas Quase isso cheia. é... Uma quinta-feira à noite, né? Quinta-noite. Mas o importante é que se preserve. Agora, o que fica para a gente ponderar pós-documentário é qual será o futuro da nossa escola de música? Beth, Amanda e César. Então, a escola de música está numa situação... No documentário ali, eu esperei, inclusive, que o prédio estava para ser leiloado, né? O prédio da Rua Santa Cruz ali. Onde funciona a escola de música. Onde funcionava. Funcionava. Né? Em frente ao
Senac. Eu confundo às vezes Senac com Sebrae. Tá. Mas aí eu falei, olha pessoal, vamos esperar esse leilão para a gente colocar essa informação no final. Né? Então, no final vocês viram ali que a escola de música foi leiloada, que a empresa tal, no dia tal, acabou adquirindo, né? Então, o prédio hoje não pertence mais à Universidade Metodista de Piracicaba ou o IEP, que é o Instituto Educacional Piracicabano, que é a mantenedora de tudo isso. Né? Então, foi a leilão o prédio e a escola de música está para ser levada, ainda não foi. O prazo era maio, né? Os instrumentos, as partituras, os documentos todos serem levados para o Colégio Piracicabano. A escola de música vai ser lá no Colégio Piracicabano. Sim. Mas é uma pena, né, tudo isso ter acontecido, não só com a escola de música, mas também com a Unimep, né? Quer dizer, não só a escola de música foi a leilão, como os prédios do Taquaral também foram a leilão. É um pedaço da história triste, né? Perde, você que foi professor lá, eu que me formei em jornalismo lá também, te fica triste de ver uma instituição que foi a Unimep hoje está nessa situação, né? É uma pena, mas de alguma forma, né, o seu trabalho, o trabalho do Juste, da sua equipe técnica, se você quiser também colocar os nomes dos técnicos que estiveram ao seu lado aí, né, fique à vontade também, porque você foi o maestro da equipe, mas quem foi o primeiro violino, o sax? Então, são vários nomes. Vários ali, nomes, fique à vontade. Um total de mais de 15 profissionais. 15 né? profissionais. E tem a moça que fez o Libras, né? O nome dela é Érica, teve os editores, teve cinegrafistas, tem uma série de coisas ali que envolvidas. Eu queria dar um destaque para o jornalista Firmino Neto, que ele foi a pessoa que fez a roteirização, porque eu tinha um material muito grande, né, em mãos, né, de muitas horas, que tinha que ser cortado para 1 hora de duração, e ele acabou coordenando esses cortes todos. Ele tem uma experiência muito boa com o Fantástico da Rede Globo, já trabalhou lá com o Cid Moreira, na época foi muito amigo do Cid Moreira, né, que foi apresentador do Jornal Nacional, né, e ele colaborou bastante na questão dos cortes, para colocar uma sequência lógica. Né, Sei, da edição de todo o material. Exatamente. Legal, legal. César, olha, parabéns pela iniciativa, pelo projeto, pela conclusão, Obrigado. Pelo impacto provocado na cidade. E a partir de agora, né, mais esse espaço aqui no Café com o Dorf para você divulgar não só esse projeto, mas parece que está vindo o hino do Sud aí. Então, vamos ver como é que vai. Tem mais um projetinho aí, né? Estamos começando a conversar hoje. Agora, em novembro, teremos mais uma sessão lá, né, da Associação dos Ex-Alunos do Sud, né? E o César está se colocando à disposição também para nos ajudar na edição do Hino do Sud, que é uma peça... Do clipe, né? Do videoclipe. O videoclipe, né? Pouca gente, acho que dos muitos milhares de ex-alunos conhecem esse hino, mas aguenta aí que daqui a pouco vem... E é um hino escrito já de longa data. De né? longa data. Eu estive essa semana com a professora Marli Perecim, Beth, e comentei com a Beth. Ela ficou de ver nos inúmeros documentos dela se ela encontra a data, né, alguma biografia dos autores do hino para nos ajudar também, para que a gente possa, além de divulgar a letra e música, divulgar um pouco da história dos autores. Né? Vamos ver se a Marlene nos ajuda nesse aspecto. E é só um adendo aí, Adolfo, que eu tenho a produtora de vídeo que produz o meu programa, que é o Piracicaba em Destaque, né, exibido pela TV Ativa, já há 33 anos no ar, com um arquivo com 17 mil entrevistas realizadas, né? Inclusive uma parte foi utilizada no Um Futuro a Quatro Mãos, esse é o nome do documentário. Muito né? lindo, nós esquecemos de mencionar, muito lindo. Então a minha produtora de vídeo, César Costa Vídeo, é que produz o programa e também produz vídeos institucionais, documentários. Esse do Hino do Sud, provavelmente, acho que a gente vai estar fazendo também, né? Então, só queria fazer esse adendo. E o Futuro Quatro Mãos tem um nome, tem um porquê também, né? Não sei se temos tempo. Temos sim, fica à vontade. O título foi interessante, como ele apareceu. Né? A gente estava ali na ilha de edição
E teve um momento que a dona Cidinha Mali estava contando que... E o editor perguntando, como é que vai chamar o documentário? Como é que vai chamar o... Eu falei, não sei ainda. Eu falei, o nome vai surgir. Eu falei, fique calmo que vai... Aí estamos lá na ilha de edição, conversando, dona Cidinha falando, ela fala, e o Mali? Ele não decidia em me pedir namoro. Ele era muito tímido, né? A gente estava naquela assim, vai, não vai, namora. E aí, ele um dia ia viajar para a Europa, deixou um bilhetinho e pôs no meio de uma partitura e falou, só abre depois que eu estiver longe. Aí, depois que ele saiu, ela pegou, abriu a partitura, pegou o bilhetinho e estava escrito lá, por que não um futuro a 4 mãos? Olha, que bonito. Elizabeth. Olha só. Oi, Elizabeth. Que lindo. Tá vendo? Ele caprichou, né? E eles já tocavam a 4 mãos, mas ele queria um futuro a 4 mãos. Aí ela viu que era um pedido de namoro. Sim. Tá. Por isso, no documentário tem esse Futuro nome. a 4 Um futuro a 4 mãos. Muito legal. Muito bom. Beth, considerações finais? Olha, só elogios, Obrigado, parabéns obrigado. E que surjam mais projetos desse nível para Piracicaba. Tem alguns aí no forninho. No forno. Nesse estilo aí. Amanda, suas considerações finais? Bom, muito obrigada pela experiência do documentário. Espero mesmo rever mais documentários da cidade de Piracicaba para os futuros, né? Que nem meu filho aí, ó. Para conhecer, né? As novas gerações, conhecer a nossa rica Piracicaba, né? Piracicaba é muito rica em todas as áreas aí da música, da pintura, Sim. né? Eu acho que esse tem sido um pouco o papel nosso aqui, né, Beth e Amanda, no Café com Dorfo, de promover escritores. A gente fez um levantamento aí, nós fizemos 64 lançamentos de livros novos. Olha só. Em Piracicaba Pelo nesses Café 4 anos. Vocês estão meio que se especializando na questão literária aí. Na questão literária, nós estamos tendo muito... alavancando, né, nomes desconhecidos. E todos de Piracicaba? Todos de Piracicaba, produção nossa. Uma de Rio das Pedras, um de Limeira, né, Sim, Beth? foi a Larissa. De Rio Claro. O foco maior. Mas o foco, quer dizer, então, há uma geração de novos escritores, mas também passaram por aqui escolas de dança, pessoal da área de artes plásticas, né? Teatro, cinema, música. Então, o Café com Dorfo está cumprindo um papel também de divulgar a cultura de Piracicaba, e é mais um presente nosso no aniversário dos 259 anos da nossa noiva querida, a noiva da colina. Muito obrigado a todos pela atenção e até a semana que vem. Vamos ter um novo autor aqui de Piracicaba, o Marcos Corazza, está participando do lançamento de uma coletânea que foi lançado agora no dia 8 de agosto em Gramado. Ele vem contar um pouquinho sobre o seu livro e sobre a sua primeira experiência como escritor. Ele que vem de uma família, né? A mãe, Maria Helena Corazza, foi presidente da Academia Piracicabana de Letras. A irmã, a Mônica Corazza, também é escritora e membro da Academia Piracicabana de Letras. E agora o Marcos entra em campo. Falta só o Alexandre, agora que só faz móvel lá em sofá e cadeira lá em Santa Terezinha. Quem sabe Alexandre também mais adiante consegue escrever também. Muito obrigado a todos. Até a semana que vem, se Deus quiser.